Bom, então é assim, a gente entendeu o que, que a fotografia quer escrever com a luz e entendeu como que a gente controla ela e quais são os tipos de luz que a gente tem. Agora eu vou explicar um pouco sobre assim, o que, que a gente está fotografando, né? Porque a gente sabe como fotografar agora, como controlar essa foto, mas eu estou fotografando o quê? Um objeto, uma paisagem, uma pessoa, um edifício, uma garrafa de vinho num estúdio. Então, aí eu vou dar alguns detalhes sobre o que é o assunto, o motivo que a gente está fotografando, tá? Então, é, a fotografia, ela está lá para mostrar alguma coisa, tá? Ela está mostrando alguma coisa, está mostrando uma imagem bonita e às vezes até está contando uma história. Você, por exemplo, quando está fotografando uma garrafa de vinho iluminada por trás, com algum elemento acompanhando um prato ou uma mesa bonita, você está fazendo uma foto bonita. Quando você está fotografando uma paisagem ali, às vezes é só a paisagem porque ela te encantou e você acha ela linda, maravilhosa, árvores verdes, troncos altos, lindos e um céu azul e tal. E às vezes essa foto pode também contar uma história. Você está lá fotografando, por exemplo, uma greve que está acontecendo, uma briga entre os policiais e os grevistas. E você vai lá e fotografa aquilo que está acontecendo naquela hora. Ou você vai estar lá fotografando uma guerra. Você vai estar lá fotografando Franz Capa, o Capa, por exemplo, que fotografava a guerra, o dia dele, fotografou o dia dele e tal. E você tem fotojornalistas fotografando o futebol. O futebol está, às vezes, contando uma história lá, o que, que aconteceu no jogo, como que foi a cabeçada e tal. Ou simplesmente alguma coisa estética. Mas sempre que você vai fotografar, você vai olhar para o seu motivo e você vai ter que se preocupar com algumas coisas. Uma das coisas que você vai ter que se preocupar é o foco. Porque se você tirar uma foto sem foco, o que não é assim proibido, existe foco sem foto, foto sem foco, que foi tirada propositalmente por algum motivo artístico e tal, mas geralmente as pessoas tentam fazer o foco no ponto de importância da foto. Vamos supor que você está fotografando uma multidão e naquela multidão você quer destacar uma pessoa que está naquela multidão, por exemplo, todo mundo vestido de preto e tem uma moça vestida de vermelho. E aí, geralmente, o próprio vermelho já vai estar chamando a atenção, mas se você deixar aquela moça de vermelho sem foco, ela não vai ser parte da história, ela vai estar um borrão vermelho ali na foto. Então, você provavelmente, você quer destacar aquela moça, você vai fazer o foco da foto naquela moça de vermelho, que é o seu ponto principal da foto. Tá? Então, você quer fotografar uma pessoa, o rosto, fazer um retrato de uma pessoa, a regra principal, que pode ser quebrada, toda regra pode ser quebrada, é que você vai fazer o foco no olho da pessoa. Quando você estiver fotografando um cãozinho, um gato, um animal, geralmente você vai tentar focar, fazer o foco no olho da pessoa. Então você vai sempre determinar, a hora que você estiver fazendo uma foto, qual é o centro da sua atenção. E é ali que você vai focar. Tá? As lentes, elas têm um anel que ela vai mexer a lente lá dentro e ela vai focar o seu objeto de desejo, né? É como se você tiver miopia, você tira o seu óculos, depois você coloca esse óculos e a coisa entra em foco. O mesmo efeito você vai ter quando você mexer no anel de foco. Você vai mexer no anel de foco, está tudo borrado, tudo como se fosse uma água, uma camada de água entre você e o objeto e não dá para entender nada que está acontecendo. Aí você vai mexendo no anel de foco e vai tudo se clareando, tudo ficando naquela nitidez bem bonitinha. Esse é o foco, tá? Outra coisa que você vai pensar, depois de pensar no foco, é o enquadramento, tá? A composição da foto. Então, por exemplo, olhem para mim agora. Se você tirar uma foto assim, vai ser uma foto sem muito sucesso.
porque você vai estar cortando essa foto na minha cabeça, e você vai estar cortando do meu nariz para baixo. E esse tipo de foto não vai ser muito legal, você não vai querer essa foto. Então, você vai querer tirar essa foto mais ou menos nesse enquadramento que você está em que eu estou agora, porque você vai pegar meu rosto inteiro, um pouco dos ombros, um pedaço do peito, e aí já entrou num enquadramento razoável. É claro que você pode enquadrar assim, por exemplo. Você pode me enquadrar assim, olhando para lá. Você tá, eu tenho um pouco aqui de espaço para que o meu olhar está se dirigindo a esse espaço que está misterioso na minha composição, e eu estou completo na minha composição, no enquadramento. Ou você pode me fotografar assim também. Você pode me fotografar assim, porque você quer dar uma ênfase bem no meu olhar, olhando para algum lugar. Então, você vai estar mexendo, brincando com a geometria do que está em frente à sua lente e enquadrando aquilo. Existem algumas regras de enquadramento, tá? Que é, por exemplo, você não cortar, você vai estar fotografando um grupo de pessoas na sua frente, numa festa, numa ocasião, você vai procurar pegar o corpo da pessoa inteiro, assim, dos pés à cabeça. Você pode ver muita gente por aí postando foto aqui, ali, fotos feitas com celular e tal, que tá um pouco, um pé aparece, outro pé não aparece, ou a mão não aparece, então uma mão aparece, a outra está assim cortada. Então fica muito estranho. Quando você faz um enquadramento melhor, você vai notar que a sua foto fica mais bonita, mais agradável de ver e mais coerente. Existe uma coerência quando você faz um enquadramento, que é uma certa geometria. A gente pode estar até falando aqui da regra dos terços e da sequência de Fibonacci, que eu acho que seria um tema um pouco para uma outra oficina mais técnica, mas eu posso dar uma pincelada sobre isso. Quando você faz uma foto, você pode dividir a foto em 3 quadrantes. Um quadrante aqui, um retângulo, esse retângulo aqui de cima, um retângulo aqui no meio e um retângulo aqui embaixo. Então você tem 2 linhas aqui, 2 linhas, dividindo a foto em 3 retângulos. O retângulo de baixo, o retângulo do meio e o retângulo de cima. Ao mesmo tempo você tem uma linha aqui e uma linha aqui, dividindo as laterais, 2 laterais e a parte do meio. Então você criou um jogo da velha. Um jogo da velha, em que você tem, lembra do jogo da velha? Você tem 4 pontinhos principais onde se intersectam as linhas. Aqui é um ponto, aqui é outro ponto, aqui é um ponto de baixo e aqui é outro ponto de baixo. Essa regra dos terços, ela funciona para algumas situações. Por exemplo, vamos dizer que você vai lá na praia fotografar. Aí você vai fotografar o céu e o mar e a areia. Se você pegar o horizonte do mar e colocar bem no meio aqui, você vai estar metade de chão, que é areia e mar, e metade de céu. Essa foto aí não é muito tradicional e não funciona muito bem. Como que a gente faz? Uma regra geral. Você vai dividir em 1/3 e 2/3. Então você vai colocar no terço de cima o céu e nos 2/3 de baixo o mar e a areia. E isso vale para um monte de outras coisas que você vai estar fotografando. Um prédio, uma casa, uma floresta. Você sempre vai procurar deixar dividido em 2/3 e 1/3. Certo? E outra coisa importante, se você for me fotografar aqui, me fotografando assim, deixando eu bem no centro, é uma foto que funciona para alguns momentos, mas não é uma foto, eu diria, muito interessante e dinâmica. Se você me fotografar aqui, fica mais interessante, eu olhando para lá e alguma coisa está acontecendo, uma foto mais equilibrada. E aí o meu olho, vocês podem notar que os meus olhos, nesse enquadramento agora, ele deve estar naquele ponto de intersecção desta linha daqui com esta linha de cima.
Esse daqui é um ponto de interesse que se chama o ponto de ouro. Nós temos 4 pontos de ouro na foto. Então, quando um fotógrafo tem um motivo, uma coisa mais importante da imagem, ele vai procurar colocar num desses 4 pontos aqui, que são os pontos de intersecção do jogo da velha. Nesses pontos daqui, tá? E esses pontos daqui vão ser os pontos de ouro. E esse nome ponto de ouro, ele vem decorrente de uma coisa que existe na natureza, que foi pensada na arte, que é uma regra, que tem uma espiral, que ela vai fazendo a espiral, e ela vai chegando, essa espiral termina num desses pontos. Então você vai fazendo toda uma geometria com a espiral que vai chegando nesse ponto aqui. Essa espiral, ela é chamada uma espiral de ouro, e ela é a curva de ouro. Então, esses pontos que culminam no fim da espiral, eles são chamados os pontos de ouro. Eu sugiro que você entre na internet, procure no YouTube, procure em alguns sites, entender um pouco o que é a regra de ouro, o que é o ponto de ouro. É muito extenso, é muito complicado. Eu poderia ficar aqui mais de meia hora falando só sobre esse ponto de ouro. Mas tenham em mente, basicamente, que assim, divide a foto em três retângulos aqui, 3 aqui, e você vai ter os pontos nas intersecções. E se preocupa em botar o ponto principal da foto nesses 4 pontos. Tá? Aqui a gente falou sobre enquadramento, e nós vamos falar um pouco sobre cor. Tá? A cor também é muito interessante, porque a cor ela é um elemento fortíssimo da imagem da foto. Quando a foto começou, nos primórdios de 1800 e pouco, ela era só preto e branco, e ela era preto e branco, às vezes era um tom azulado, um tom sépia, nunca era um preto e branco de verdade, mas dependia dos químicos que se usavam naquela época para revelação e para tudo mais. Porém, ela foi evoluindo, foi ganhando cor, no começo do século XX ela foi ganhando cor e ela foi se aperfeiçoando, e hoje em dia a cor é um elemento muito forte. Tem fotógrafos que são chamados até de coloristas. Por exemplo, nós temos um fotógrafo no Brasil que se chama Klaus Mitteldorf, que é um grande colorista brasileiro, porque ele imprime com muita ênfase a cor nas suas fotos. E tem também um americano que eu sigo muito, que eu gosto de ver as fotos dele, que é o Jay Maisel, que é um outro colorista de um gabarito extremo. Ele é um cara fantástico, as fotos dele são muito bacanas, e eles usam muito a cor que eles estudam, a teoria das cores que eles estudam, até estudando um pouco de arte, teoria de cores, porque as cores, elas têm um porquê, as cores têm uma explicação. Por exemplo, uma cor vermelha, ela é diretamente oposta à luz verde. O amarelo, ele é diretamente oposto à luz azul. Então, quando você fotografa uma foto que tenha verde e vermelho, é uma foto que vai chamar muito a atenção pelo contraste entre as cores. Uma foto que vai ter um elemento azul e amarelo, por exemplo, imagina um caminhão amarelão e o céu azulão atrás do caminhão. Vai ser uma foto que vai atrair muito pelo contraste das cores, que vai criar muita... Então, as cores se relacionam entre si. Tem cores complementares, cores adjacentes, por exemplo, o azul e o vermelho são um pouco adjacentes, que vão criando o roxo, né, entre o azul e o vermelho. Então, a cor, quando você começa a fotografar colorido, você vai também se atentar que quando você acerta essa comunicação entre uma cor e outra, você vai ter imagens mais interessantes. Se usa em muita arte essa teoria das cores, é uma coisa demorou muitos anos para eu entender, o que quer dizer a teoria das cores. É um assunto muito complexo. No meu entender, para quem está começando, é assim: você olhou para uma cena que tem uma cor bacana,
vai lá e fotografa. Não se importa se está complementar, se uma é oposta à outra, não importa nada. Não importa assim, está bonita para o seu olho, vai lá e fotografa. E aí, ao longo dos anos, você vai estudando essa teoria de cores, vai se aperfeiçoando, que é muito complexo. E eu diria que a grande maioria dos fotógrafos nem planeja é, essa, esse uso das cores da forma mais eficaz. Alguns que fazem isso se destacam enormemente dos outros. Por isso que eles são mestres da fotografia, como é o caso do Klaus Metterdorf e do Jay Mills. A última coisa que eu vou falar é sobre o conteúdo. Um elemento importante da foto é também o conteúdo, o que a foto quer falar, o que a foto quer contar. E isso a gente pode ver muito claramente, por exemplo, em fotos de fotógrafos de guerra. Robert Capa, por exemplo, é um cara que fotografou o dia D, a Normandia, o desembarque na Normandia. E ele fez algumas fotos lá na praia e são espetaculares, assim. É uma foto que conta uma história tremenda, até não é só o take, assim, aquela imagem plástica do cara nadando, do soldado. É assim, o que está por trás disso? Tem uma história imensa. Então, a foto, ela até é sem foco, é até tremida e tal, mas não importa. Isso não importa. O que importa nela é o conteúdo, é o que ela está contando. É uma foto super inédita, super histórica, ficou famosa no mundo inteiro. Tem, por exemplo, também a foto daquela menina japonesa correndo quando a cidade japonesa foi atacada com uma bomba nuclear, Hiroshima ou Nagasaki, eu não lembro exatamente qual das duas cidades, e um fotógrafo vietnamita fotografou-a correndo nua, porque as roupas dela tinham queimado, e fotografou ela vindo na direção dele. Essa foto conta milhões de coisas. Você olha essa foto e tem toda a história do sofrimento dela, o sofrimento das pessoas que estão ao lado dela, o que aconteceu. É uma foto que não é exatamente a luz, o enquadramento que vai contar uma história. Ela podia até estar mal enquadrada, se fosse o caso, mas o que importa é o que ela está contando. Assim como tem uma foto muito famosa de um soldado da polícia vietnamita lá, apontando uma arma e matando um Vietcong, em 1968, eu acho. E isso é incrível, essa foto também é uma foto que conta história. Eu particularmente tenho algumas fotos que contam histórias não tão dramáticas e sérias assim. Eu conto histórias de rally, por exemplo. Eu mostro fotos que contam um monte de coisa que estão acontecendo naquele momento no rally. Então, o conteúdo também é uma fonte de informação da foto. Fiquem aqui. Esta foi a oficina da Pixel Show e da REC Brasil.